Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra de Atleticano. E no vídeo desse domingo a gente vai falar sobre a entrevista coletiva concedida pelo técnico Wesley Carvalho após a vitória do Furacão sobre o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar sobre tudo de mais interessante que disse o técnico interino do Furacão. E se você está chegando agora, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações a cada novo vídeo publicado, compartilhe o conteúdo em redes sociais, grupos de WhatsApp e Telegram sobre o Atlético Paranaense, porque assim você faz com que mais gente conheça o conteúdo produzido por aqui e ajuda a fortalecer esse nosso projeto. Então vamos lá para falar dessa entrevista coletiva. E antes de mais nada, acho que vale a gente elogiar a postura do Wesley Carvalho nessa sua segunda entrevista como técnico interino do Furacão. Não por qualquer motivo aí técnico-tático relacionado ao jogo, tá? Mas explico. Diferentemente do que a gente via muitas vezes com o Turra, e que é uma característica bastante marcante dos técnicos brasileiros, né? Vamos usar a concordância aí corretamente. O Wesley ele foi à coletiva disposto a falar de futebol, falar sobre o que aconteceu do jogo, falar sobre as suas ideias. E isso enriquece muito a conversa e não fica aquele clima de embate na sala de imprensa, onde de um lado você tem jornalistas tentando extrair alguma coisa de interessante do entrevistado, enquanto o treinador tenta a todo custo impedir que a qualquer coisa minimamente útil e com um mínimo de conteúdo seja produzida. Então isso foi bastante interessante. Isso acontecia também com o Thiago Nunes. O Thiago tem algumas entrevistas ótimas no período em que ele passou pelo Atlético. E acho que isso não só serve de um modo de vista mais amplo sobre ainda a questão do debate do futebol, mas serve também como um elemento tranquilizador do torcedor que percebe que o técnico entende aquilo que está acontecendo dentro de campo e que segue trabalhando para melhorar nos aspectos que ele julga necessários. E nessa entrevista do Wesley a gente pôde perceber muito isso. Um primeiro ponto que vale a pena a gente esmiuçar foi a explicação dele sobre a utilização do esquema de 3 zagueiros. Ele fala de uma situação de necessidade, né, pela perda de 2 laterais. Eu imagino que ele esteja falando de Pedrinho por conta da questão das apostas, depois da lesão do Fernando. Ele menciona que ele tem um terceiro lateral que foi contratado, mas que ainda não pode jogar, que é o argentino Lucas Esquivel. Então gerou-se uma situação onde, pelo fato do Cauê estar voltando de um problema físico, e mesmo assim ter sido utilizado lá em São Paulo por uma minutagem reduzida, ele preferiu buscar uma outra solução, até por conta aí de um ambiente de pressão que poderia existir da torcida em relação ao jovem jogador dentro da arena, e foi por um outro caminho que incluía a presença de 3 zagueiros, o Pedro, o Thiago e o Zé, mais 2 volantes, Fernandinho e Eric, né? Ele chamou isso de 3-2-5, porque na frente existiam 5 jogadores trabalhando, que eram o Kelvin, o Vitor Bueno, o Christian, o Canóbio e o Vitor Roque. Então, foi por isso que ele falou aí em 3-2-5, né? De qualquer maneira, achei que ele trouxe alguns elementos interessantes para a gente entender mais o que se passa na cabeça dele. Ele traçou uma comparação entre Kelvin e Maatson, falando do Kelvin como um lateral mais técnico, de maior capacidade com a bola, no Maatson como um lateral de maior profundidade, de agressão, de bola aérea, né? E eu não discordo dessa análise dele, só acho que vale a gente pontuar que o Kelvin tem toda a capacidade para dar profundidade, inclusive a velocidade necessária para isso, como a gente pôde ver, inclusive, no lance que gerou o gol do Atlético, né? Quando o Eric encontra o Kelvin entrando na área adversária para desviar a bola para trás e encontrar o Roque frente a frente com o Cássio. E espero, realmente, de todo o coração, que a comissão técnica esteja avaliando e preparando um retorno do Kelvin ao time titular. A gente sabe que ele tem mais a oferecer tecnicamente do que o Maatson, e especialmente o Kelvin é uma peça importante do projeto esportivo do Atlético, um lateral jovem, em processo de valorização, pode ser negociado aí a curto e médio prazo, e tem mais a oferecer do que o Maatson, que a gente conhece o teto técnico dele, e nos últimos anos realmente tem sido um lateral que tem deixado bastante a desejar e sido bastante criticado no futebol brasileiro. Mas é um jogador útil de se ter como reserva, só não pode ser titular. Então deixa eu ver aqui o que mais ele falou. Falou na importância de utilizar os corredores externos do gramado, né, que o Corinthians trabalha muito por dentro. Isso também funcionou bem para o Atlético, principalmente no primeiro tempo.
E falando de primeiro tempo, o Wesley, quando questionado sobre as suas ideias de futebol, embora ele tenha se negado a fazer uma comparação entre aquilo que ele pensa e aquilo que pensam Turra e Filipão, e acho que faz todo sentido, ele fazia parte da mesma comissão técnica, não tem por que ele se colocar como um antagonista dos ex-comandantes do Furacão, mas ele fala do seu gosto pessoal e diz que aquilo que ele pretende se aproxima mais do que a gente viu no primeiro tempo, com aquela pressão pós-perda, uma maior intensidade, o time trabalhando com a bola no chão, sendo mais propositivo. E isso é uma grande notícia, porque a gente sabe que a maior parte da torcida já estava bastante desgastada com aquela forma de jogar futebol de Filipão e Turra, e era uma coisa que muita gente pedia, um Atlético mais agressivo, como a gente viu na primeira etapa da partida entre o Furacão e o Corinthians. De qualquer maneira, o Wesley não se apresentou como um ufanista, alguém que só idealiza as coisas. Ele destacou a necessidade de você saber se defender, saber passar pelos momentos de dificuldade dentro do jogo, como o Atlético passou bem no segundo tempo ontem, quando não teve ou não concedeu grandes chances ao Corinthians. A gente não viu o Bento fazendo grandes defesas para que o Atlético pudesse sair de campo com a vitória. Isso foi realmente uma evolução que existiu na solidez defensiva da equipe, que passa, a meu ver, pelo menos, pela mudança do sistema de marcação, abandonando a marcação individual, que é uma marca dos trabalhos do Filipão e, consequentemente, do Turra, para uma marcação mais zonal, uma coisa que tem mais a ver com o modelo que o Wesley pretende implementar nesse momento. E destacou também um ponto interessante, que ele teria falado com os jogadores no intervalo e até antes da partida, sobre a necessidade de você ter uma maior concentração, né, nos 15 minutos iniciais, nos 15 minutos finais das partidas, porque o Atlético vinha tendo momentos de desatenção e sendo penalizado por isso. E ontem a gente não viu isso, viu o Atlético ligado, concentrado e jogando os 90 minutos. Isso também é uma grande notícia. Sobre o esquema de 3 zagueiros, ele não garantiu que vai continuar utilizando, falou aí na partida contra o Alianza Lima, que ele vai precisar de 24 horas para analisar o material que foi produzido pelo Departamento de Análise de Desempenho, para poder saber como ele vai abordar esse jogo. Isso é uma coisa que eu acho bastante válida. Cada jogo é um jogo, cada adversário é um adversário, cada competição é uma competição. E o fato de você estar disposto a se adequar às necessidades, às exigências particulares de cada confronto, acho que trabalha muito a favor da comissão técnica, como a gente vê nos grandes clubes, seja da Europa, seja do futebol brasileiro, e principalmente em clubes que assumem um determinado nível de protagonismo, como é o caso, por exemplo, do Palmeiras, do Abel Ferreira, que muda de esquema, muda de jogadores, conforme a necessidade, sem muito pudor, por saber que isso é a melhor alternativa para você enfrentar as suas dificuldades e os seus adversários. Falou também da necessidade de equilíbrio entre defesa e ataque, né? E falou que o que faltou para o Atlético vencer de uma maneira um pouco mais confortável foi realmente só um pouco mais de capricho na finalização. A gente sabe que, de fato, o Atlético perdeu algumas boas oportunidades, teve o gol anulado do Roque por uma questão aí da bola não ter entrado. É justo, mas a gente sabe que realmente foi por muito pouco. Teve algumas boas chances desperdiçadas, a mais clara delas, a meu ver, pelo Agostinho Canóbio. Mas, dentro de um contexto geral, acho que tem muita coisa para ser elogiada. O Atlético fez um bom jogo contra o Corinthians, sim. E o Wesley ele começa a passar mais segurança para a torcida. Tem muita gente, inclusive, empolgada com o que viu. Eu não sou de me empolgar demais, nem de me deprimir demais. Procuro manter a cabeça um pouco mais fria. Mas não nego para ninguém que tenha gostado do que estou vendo. E enquanto o Atlético escaneia o mercado com cuidado, conforme foi informado aí por diversos setoristas, o Wesley ele vai ganhando moral e o trabalho dele vai ganhando corpo. Ao ponto de que talvez daqui mais uma semana ou duas, talvez o Atlético nem precise realmente ir ao mercado. Vamos aguardar e ver como funciona, como se desenvolve, desculpem, o trabalho dessa comissão técnica. E torcendo sempre para que dê certo, né? Tudo que tem a ver com tudo que possa vir a proporcionar sucesso para o Atlético é algo que vai ser sempre muito celebrado aqui no meu canal. Então é isso, gente. Eu agradeço pela audiência e pela paciência de vocês. Peço mais uma vez que deixem o like, se inscrevam no canal, compartilhem e curtam nas redes sociais. A gente volta a falar de Atlético Paranaense amanhã, aqui no canal Palavra do Atleticano, durante o podcast, que terá transmissão simultânea pelo canal da Rádio Caldeirão. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.